Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, antes de mais nada. Pois bem, mais gelo marinho do que há 100 anos atrás no Ártico. Tá? Eu aproveitei também para colocar alguns dados a respeito de ondas de calor em determinado ano. E vocês vão entender o porquê dessa correlação. Então vamos lá, vamos junto aqui. Então, vocês podem ver aí esse gráfico, lembrando que esse gráfico ele só abre corretamente pelo Internet Explorer, ele não está abrindo corretamente com o Mozilla ou o Chrome. Mas vejam bem, vejam bem. A extensão do gelo do Mar do Ártico é a maior de 18 anos, quase igual a 1991 e maior que 1922. Então já dá vamos dizer assim, uma quebra do suspense, né, professor? Maior que 1922. Então vamos analisar os dados? Vamos juntos aqui? Então a gente já começa a analisar esse gráfico, tá? E ele demonstra a extensão. A extensão. Né? 5 de janeiro. Né? 5 de janeiro. Então está aqui 5 de janeiro, data, a parte aqui do ano 2022. Então, para a presente data, não precisa ser nenhum expert, só traçar uma linha aqui, ela vai fazer assim, ó, né? Ó, pegar aqui o cursor do mouse, ó, crescimento, se a gente pegar a presente data, comparando de 2005 a 2022. Quando a gente compara com os dados do National Snow and Ice Data Center da University of Colorado, tá? É bem claro. Aqui está a extensão de gelo 4 de janeiro de 91, 4 de janeiro de 2022. Tá? Então vocês podem reparar que o que eu cito aqui, né, ela é quase igual a 91 e maior que 22. Lembrando que durante o mês de maio de 21, ocorreu uma grande tempestade solar associada a uma onda de calor e seca no mundo todo. Nossa, se eu fosse colocar aqui, ia andar mais ou menos uns 60, 50 slides. Então eu fiz um resuminho, inclusive com dados da época, está 23 de maio de 1921, tá? Lá de Wisconsin, tá? Do News Record. Então está aqui, severa tempestade, né? Uma tempestade severa, tá? Solar. Aqui dados do Google Earth, above 80 graus Fahrenheit e também 90 graus Fahrenheit. Então estava bem quente nessa época aí. Aqui também falando aqui é o The New York Times, o jornal cimentista, mas ele coloca em 15 de maio de 1921, tá? Sunspot, tá? Também falando a respeito da variabilidade solar. Aqui também, tá? 15, dia 16 também, eles colocando a variabilidade solar, o que ela causou, o que ela não causou, enfim. Vamos seguindo aqui. Por exemplo, lá no Colorado, Pueblo, foi amplamente varrido por uma enchente em junho de 21. Grande parte do Kansas também sofreu danos com enchentes no
no rio Pecos, no Novo México, no Texas, né? Mais ou menos 1.500 pessoas morreram no Colorado, né, nessa localidade, durante a enchente. Aqui também, The Great Flood de 1921, né, com os registros históricos. E a temperatura máxima média nos Estados Unidos durante 1921, vocês podem reparar aqui, ó, que ela foi a segunda maior registrada depois de 34. Tá? 34 e aqui 21. Né? Aqui também o recorde de temperaturas e etc. Muito bem catalogado nos jornais da época, né? O The New York Herald. Isso no dia 4 de setembro de 1921. Aqui também o lago na Suíça que secou. E agora, né, como ele se apresenta agora, o calor na época foi atribuído à variabilidade solar. Foi atribuído às manchas solares. E há 100 anos atrás, notem o ano, as datas 21 e 22. O Los Angeles Times noticiou um calor inédito no Ártico. Inédito. No dia 3 de dezembro de 22. Olha que curioso, olha a correlação aí. E também, colocando aqui alguns relatos, o Ártico para a época parecia estar esquentando. Relatos de pescadores, caçadores de focas, exploradores do Ártico, Ártico Oriental, mudança radical nas condições climáticas e até então não ouvidas, né, daquelas altas temperaturas naquela parte, e colocavam condições mais quentes em 1918, 1918 e também em 1868 a 1917, né, muitos marcos antigos. Expedições também estabeleceram recordes, colocando águas sem gelo, tá? Sem gelo, e por aí vai. Isso tudo, repito, entre 1868 e 1917, também águas mais quentes, muito quentes em 1918. E isso saiu também em jornais, está ali no Monthly Weather Review, em novembro de 22, falando a respeito, artigos da época, falando aí inclusive NOAA, falando a respeito das condições do Ártico, né, desse aquecimento que ocorreu naquela década, né? Aqui também no início de 22, agora sim, o explorador relatou que o gelo entre o Polo Norte e o Alasca era jovem, fino, podre e em movimento, ou seja, um gelo extremamente quebradiço, fino, né, com uma tendência de quebra muito significativa. O Atlas de Gelo Marinho da Universidade do Alasca também mostra claramente que há quase tanto gelo agora do que havia há 100 anos no Ártico Ocidental, conforme vocês podem ver aí, tá certo? Aqui também, tá? No www.weather.gov. E um fato que chamou a atenção e não pode deixar de ser citado é isso daqui. A Líbia, em 1922, ela atingiu 136 graus Fahrenheit. E isso era o recorde mundial oficial até recentemente, quando o chamado Ministério da Verdade o apagou. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi anulado, o recorde de temperatura da Terra ficou com um local que até então ocupava o segundo lugar, uma região desértica do Vale da Morte,
Califórnia, que registrou 56,7 graus em 10 de julho de 1913. Né? Quanto o homem lançava de CO2, né, nessa época. A OMM fez isso daí. Eles alegaram o seguinte, que a estação meteorológica mudou de lugar em 3 ocasiões. Vamos parar aí, vamos analisar. Mudou de localização. Gozado que até nas minhas palestras eu utilizei isso, que alguns relatórios do IPCC, logo os primeiros, né, inclusive com aqueles escândalos do Climate Gate, quando vieram à tona, nós tínhamos a informação de mudanças de estações. Tá? Nós tínhamos mudanças de estações. E isso entrou nos relatórios, e após as denúncias do McTyre, né, do caso lá da série de temperaturas, do Climate Gate, que todos vocês têm esse conhecimento desse escândalo científico. Mas eles falam assim, sua primeira localização de 13 a 20 registrou uma temperatura máxima de 48, enquanto que na segunda de 20 a 26, onde ela ficou no topo de uma colina e sobre uma base de asfalto que pode aumentar artificialmente a temperatura do solo, chegou a 58. Né? Tá aqui. Vamos parar aqui para depois continuar a análise. 3 localizações diferentes, realmente. Né? Base de asfalto, ilha urbana de calor, aumenta a temperatura. E muito interessante que a gente sempre alertou isso para os relatórios do IPCC, da ONU, né? Que as ilhas urbanas de calor estão intensificando isso, e vocês colocam isso como clima global, fazem toda essa confusão de forma totalmente equivocada, totalmente errada. Mas engraçado, né, que para o IPCC vale colocar, né, como teve nas divulgações, o caso de estações localizadas perto de fontes de calor, estações de medição, inclusive, vocês falam do asfalto, também, né? Então, grande parte dessas estações, dessas medições, são realizadas em centros urbanos e afetadas pela ilha de calor que vocês condenam aqui. Né? Vocês condenaram e anularam. Então, essa leitura, eles colocam de 13 de setembro de 22, é inconsistente com a de outras estações próximas que não registraram mais do que 32 graus Celsius nesse dia. Trata-se de uma enorme anormalidade. Enfim, é isso. Mas está feito o registro e justamente vocês podem reparar o que aconteceu em 21, 22, né? Em 21 e 22, né? Ondas de calor que assolaram praticamente o mundo todo, e a extensão do gelo do Mar Ártico, que é a maior de 18 anos, sendo quase igual a de 91 e bem maior do que em 1922, como vocês podem ver no Sea Ice Concentration, tá? Janeiro de 22, tá? E comparar com agora. Perfeito? E o gráfico, né, de 2005 a 2022, na presente data, 5 de janeiro. É isso, pessoal. Lamentavelmente, o senhor Al Gore deve estar muito triste, porque só pegar as previsões bem antigas lá do amigo Urso, dele falando que o Ártico ia ficar sem gelo nos próximos anos. Estamos aguardando. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo
deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, o link já está na descrição. E se cuide durante a pandemia. Tamo juntos. Valeu.